Apocalipse capítulo 22, verso 14. E verso 15. Assim nos diz a palavra de Deus: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçarias, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O verso 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Amém. Você possa dizer amém. Pai Santo, nós agradecemos uma vez mais por termos lido a tua palavra e te pedimos encarecidamente que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos entender a tua palavra segundo a tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tratar uma palavra para você, como sempre, clara, concisa, objetiva. Iremos terminar pontualmente. Pode avisar na cozinha que nós 7 vezes estaremos terminando, senão estarão jantando, viu, esposa? Nós somos cumpridores do nosso horário. Eu tenho uma palavra para os irmãos, para a igreja. É uma palavra de alerta para nós cristãos que estamos vivendo aí os últimos dias da igreja aqui na face da terra. Temos visto, na verdade, muitos que estão desapercebidos. Existem, conforme a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, muitos que estão na igreja, mas que estão dormindo espiritualmente. Existem muitos que estão mortos dentro da igreja, mas pensam que estão vivos. Existem muitos que estão dentro da igreja, mas não sentem mais nada de Deus. Tanto faz diferença para ele se ele vir à igreja ou não vir à igreja. Para ele tornou-se uma questão de opinião em servir a Deus. Eu trago uma palavra para você nessa noite, irmãos, mas uma palavra que não é minha. Trago uma palavra para você nessa noite, mas uma palavra do Espírito Santo para o seu coração. Então, por favor, no final dessa pregação, se você não concordar com alguma coisa, vá colocar o teu joelho no chão e reclame com Deus. Fala para Deus: eu não aceito aquilo que o Senhor falou comigo hoje. O Senhor está errado, eu estou certo. Do jeito que eu estou vivendo está certinho. Depois você fale com Deus caso você não aceite essa palavra. Porque mesmo porque a palavra de Deus nesses últimos dias estará sendo aceita por aqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu e pelo seu decreto. A minha Bíblia não fala que haverá um grande avivamento, como muitos estão pregando por aí, dizendo que Jesus virá num grande avivamento, num grande poder de Deus, a manifestação da glória de Deus sobre a terra. Não. A minha Bíblia fala que Jesus virá no momento em que haverá uma grande apostasia de crentes. Crentes que vão se desviar dos caminhos do Senhor Jesus.
dando voz a espíritos enganadores, dando voz a ensinamento de demônios. Tudo isso está na Bíblia. Darão ouvidos à voz de pastores enganadores da igreja, porque hoje nós temos muitos pastores que estão enganando a igreja. São lobos vestidos de ovelhas, que pegam a lã da ovelha. Enquanto estiver pegando a lã da ovelha, ainda existe uma esperança, porque quando se arranca a lã da ovelha, irmão Keali, a ovelha permanece viva para que no próximo ano ela possa dar uma vez mais a lã. Mas agora existe aqueles que não estão se contentando unicamente com a lã. Agora eles querem a lã e a gordura. Se querem a gordura, significa que estão matando as ovelhas. E existem muitas ovelhas que estão sendo levadas por ventos de doutrina, de falsos ensinamentos. E existem aquelas que estão sendo enganadas e permitem ser enganadas porque, não meditam e não leem a palavra de Deus. Tudo que se ensina, se aceita. Tudo que se fala, se absorve. Se ao menos pesquisar se o que está aqui, que foi falado, se é realmente isso que está na palavra de Deus, ou se não é. Trago para você nessa noite uma palavra de alerta, para te dizer que nem todos vão para o reino dos céus, que nem todos serão arrebatados, para te dizer que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos colocando a nossa salvação a risco. E o fato de nós sermos bonzinhos, o fato de nós sermos pessoas corretas, o fato de nós sermos pessoas cumpridoras dos nossos deveres, isso não nos dá o direito de nós herdarmos o reino dos céus, ou de irmos morar com Deus. Mesmo porque o crente ele tem que ser reto, tem que ser direto, tem que ser direito com os seus negócios, mesmo porque isto é algo típico da ética de um bom cidadão. E por que não dizer que existem muitas pessoas que não são crentes e que muitas das vezes dão mais exemplo do que os próprios crentes, alguns crentes. E o que estou falando aqui nessa noite, eu tenho certeza que você deve conhecer algum desses. Por certo, você já se deparou com algum crente que já te deu algum certo tipo de problema, ou que alguém veio reclamar com você de algum crente que lhe deu algum tipo de problema. Estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da igreja. Eu não tenho outra mensagem para pregar que não seja essa. Eu não tenho outra mensagem para pregar nesses últimos dias que não seja: desperta, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Uma única oportunidade que eu dei nessa noite, nosso irmão Cleitinho, ele veio falar sobre evangelizar, sobre falar da pregação da palavra, sobre você administrar a palavra a alguém que está indo de cabeça para as trevas. Eu quero que você entenda, irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, que o inferno ele é real. Quero que você entenda que o fogo do inferno existe, porque diz a palavra de Deus que ele existe, Eu quero que você entenda que o pecado leva o homem ao inferno, e muitos já estão lá. E deixa eu te dizer algo: todos aqueles que entraram no inferno já estão arrependidos, com um arrependimento maior do que eu e você que estamos vivos, esperando que Deus conceda a eles a segunda oportunidade, porque eles falharam aqui na terra na oportunidade que Deus concedeu a mim e a você. O texto nos fala aqui, irmãos, o próprio Senhor Jesus, diga comigo, Jesus. Irmãos, quando Jesus ele fala, ele sela a sua palavra. Quando Jesus fala, está falado. Jesus falou, ainda que o ateu não creia, Jesus não está nem aí para o ateu. Jesus falou, está falado, meu filho.
E Jesus aqui ele falou com a pessoa de João: irá ficar de fora os cães. Os cães, no texto grego, no original, se você buscar, se você ler, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, são os desviados do caminho de Deus. Veja bem, irmãos, desviados, existem aqueles desviados, não somente aqueles que se desviaram, que estão no mundo, mas aqueles também que estão na igreja, dentro da casa de Deus. Esse que é o grande problema. Basta nós lermos a Santa Ceia do Senhor Jesus, em 1 Coríntios, no capítulo 11. Você observar aí, você estará lendo e observando que o apóstolo Paulo ele nos fala que existem muitos que estão fracos, muitos que estão doentes e muitos que já morreram, porque participaram da Santa Ceia do Senhor Jesus de uma forma indigna, em pecado. Não discerniram o corpo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aqui é o último capítulo que nós temos, irmãos, de Apocalipse. Mas, meu amado, se você tiver um tempinho para você ler a sua Bíblia, você meditar, e se você for ler os 21 capítulos anteriores de Apocalipse, você não vai querer nem dormir, de tantas coisas que estão para vir sobre este mundo. Isso que eu quero que você entenda nessa noite. Entenda isso em nome do Senhor Jesus, irmãos. Se nós lemos, por favor, abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 8, por favor. O versículo 1 nos diz: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Cerca de meia hora. É a primeira vez na história do céu, na eternidade, que houve silêncio no céu por meia hora. Isso aqui demonstra a misericórdia de Deus no silêncio, para ser tomada uma decisão. Meia hora de silêncio no céu. Eu posso te garantir que neste momento no céu não tem silêncio, não. A palavra de Deus nos diz que os anjos do céu eles fazem festa quando um pecador se arrepende. Nesse exato momento, em algum lugar na face da terra tem algum pecador se arrependendo e tem anjo fazendo festa no reino dos céus. Não existe silêncio no céu. Todo tempo é festa, festa, festa. Os anjos passam de um lado para o outro, os querubins passam de um lado para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Levanta a sua mão e glorifica a Deus por isso em nome do Senhor Jesus. Não existe silêncio no céu. Onde se viu isso? Onde Deus está é a fartura de alegria. Diz a palavra de Deus que diante de Deus até a tristeza sai quicando, saltando de alegria. Um mistério de Deus. Mas aqui o texto nos fala que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E depois desse silêncio, a pessoa de João, ele fala no versículo 7, no versículo 6, que ele viu então 7 anjos com 7 trombetas. Meu amado irmão, se você for ler a primeira trombeta tocada do primeiro anjo, a segunda trombeta, a terceira trombeta, até a sexta trombeta que ele fala aqui no versículo capítulo 9, você ficará perplexo ao ver o que as pessoas que ficarão após o arrebatamento, minha esposa, irão sofrer. Dá uma lidinha depois e você vai se aperceber. Quando o Senhor Jesus ele fala através de seus servos: bem-aventurado aqueles que subiram na primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que subiram no arrebatamento, porque não verão a segunda morte. O primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimada 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Eu estou falando aqui de fome. Uma fome como nunca houve na face da terra. Quando nós estamos aqui em tempo de festa no Havaí, se você for no Casco ou no Cosco, como alguns chamam, você vê aquele alvoroço. Quando nós temos
uma ameaça aqui de tsunami na ilha, se você for no Castro, você vai pensar que é o fim do mundo, Montiago Rabelo. As pessoas elas saem com carrinhos até o topo de água, apavoradas, elas correm, elas não pensam em ninguém, elas enchem o carrinho de comida e de bebida e saem como se fosse o último dia do mundo. Isso não é sequer um terço do que irá acontecer após o arrebatamento da igreja, após a volta do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero que você desperte para isso em nome de Jesus. Jesus está voltando. Glória a Deus. Desapareceu um rio na Bolívia, que ninguém sabe como aquele rio desapareceu. Está desaparecendo os rios no Brasil. Dentro de breve, isso é uma profecia para você entender que Jesus está falando. O rio Amazonas vai abaixar, e você vê o fundo e vê a lama. Jesus está dizendo para a igreja: desperta. O relógio da igreja é Israel. O líder maior do Estado Islâmico falou: nós iremos atacar Israel. Jesus está voltando, irmãos. Deus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, filho. Desperta, irmão. Consagra mais a sua vida. Entenda que você não é nada, você não é ninguém. Nós não somos nada, não somos ninguém. Nós somos pó, Marcelo. Meu Deus, nós não somos nada sem a misericórdia de Deus, filho. Nós não somos nada sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus. Se temos alguma coisa, e veja que nós temos mais do que nós precisamos e do que nós merecemos. O Senhor tem nos dado além daquilo que nós merecemos, irmãos. O Senhor tem te dado um teto para abrigar a sua cabeça e uma cama para você dormir. O Senhor tem vestido você tanto nas vestes para o seu corpo, quanto da forma de glória. Deus tem pago as suas contas. Deus tem te dado saúde, irmão. Eu estou falando aqui nessa noite de saúde acerca de um casal que teve um filho e que o diagnóstico realmente veio de uma forma negativa, em que toda a igreja está sentindo isso. Deus tem coberto a sua vida, a sua casa de saúde. E ainda existem crentes que não conseguem dar graças a Deus por um prato de comida. Tem crentes que não sabem orar a Deus quando vão tomar um copo com água. Tem crentes que não sabem dar graças a Deus pelo irmão que está aí do lado. Tem crentes de cara feia um com o outro. Crentes que às vezes acham que o pastor está errado, que o pastor está falando demais, que a palavra deveria ser outra. Crentes que conseguem ver diferença na igreja. A igreja não mudou, quem mudou foi você, quem mudou fui eu. A igreja não muda porque a igreja é de Jesus. A igreja de Cristo, irmão. Não toque na igreja do Senhor Jesus. Eu nunca vi há mais de 30 anos servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi uma pessoa, irmão Gabriel Menezes, que tocou na igreja e ficou de pé. Porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. E Ele falou que as portas do inferno não irão. Não prevalece, Marco Portugal. Não prevalece, maluco. A palavra de Deus nos diz que aquele que tocar em você, meu irmão, está tocando na sua própria menina dos seus olhos. Porque você pertence a Deus. A sua alma pertence ao Senhor. Se é dessa forma, levante a sua mão e diga: graças te dou, Senhor, porque a minha alma pertence a Ti. Eu estou falando aqui, irmãos, de fome. Eu estou falando aqui de pessoas, às vezes, que estão na casa de Deus, mas Deus sabe como está o coração, minha esposa. É na hora que nós temos que viver 1 João capítulo 3, versículo 18, que o amor seja não apenas de palavras, mas também de ações, irmã Cláudia Lemos. Não somente no momento de paz, de tranquilidade, do churrasco, do abraço, do beijo, não. Cuidado, irmão, se você tiver uma adversidade com algum irmão, porque Deus fará com que você passe por uma situação em que a única pessoa que poderá te ajudar é a mão desse irmão, é a mão dessa irmã. Ame o amigo e na angústia nascerá o teu irmão.
Ame-o de qualquer forma, de qualquer maneira, independente, passe por cima das coisas. Deus revelou nessa igreja que o Brasil iria passar por uma situação, por uma calamidade, por uma enfermidade que a AIDS iria ficar para trás, era fichinha. E temos visto isso acontecer. Eu estava esses dias andando com a irmã Vânia. Na Rosa, o Senhor me deu uma mensagem, uma palavra sobre o que vai acontecer ano que vem para o Brasil, com o Brasil. E a mensagem que Deus me deu é: pode ser que nós saiamos de 2016 para 2017 com o Brasil sendo dominado pelo Brasil. Deus mostrava como se o Brasil fosse tomado, irmã Cleide, dominado, sem uma gota de derramar de sangue, o Brasil passasse para a mão dos estrangeiros. Jesus está voltando. Se prepare, irmãos. Não para o melhor na face da terra, não, filho. Tem muitos que estão pregando por aí uma prosperidade. As pessoas estão querendo ouvir por prosperidade. Tem muitos que querem ver porta aberta. Porta aberta, filho. A prosperidade Deus tem nos dado a cada dia, a cada momento, a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Deus tem nos dado graça e misericórdia. O Senhor tem cuidado de nós além do que nós merecemos. Tem crentes ainda que não conseguem observar esse tipo de coisa. Tem crentes que não conseguem vir à igreja da graça de Deus pelas bênçãos recebidas. Às vezes é um dia na semana. Eu estou aqui jogando indireta para ninguém. Estou aqui pregando segundo o Espírito Santo quer que eu fale. E por favor, como falei no finalzinho do culto, caso você não aceitar, fale com Deus. Eu não aceito aquela palavra, Senhor. Reclame com o Senhor. Não estou falando jogando direto para... Pelo contrário, muito pelo contrário. Estou fazendo isso absolutamente. O texto aqui fala sobre comida. Mas tem mais, porque depois o segundo anjo tocou a trombeta, irmão Marcelo. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Eu estou falando de destruir um terço das embarcações. Eu estou falando aqui de um grande tsunami, Marco Portugal. Eu estou falando aqui, meu caro, de peixes, de um terço dos peixes que morrerão. A terra ficará em um fedor constante. Quando fala um terço do mar, irmão Gabriel Menezes, está falando dos 7 mares. Um terço de todos os 7 mares morrerão. Depois fala que o terceiro anjo tocou a trombeta. Uma estrela caiu no céu, queimando como tocha sobre um terço dos rios, das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, porque fez com que todas as águas ficassem amargas. Irmão, está na Bíblia. É o que vai acontecer, irmão Guilherme. Irmão, é o que vai acontecer em breve aqui com a terra. Jesus breve virá para buscar os seus santos. Amém. E os santos, irmã Cleide. Santos, irmã Angélica. Depois fala sobre a quarta trombeta. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Irmãos, estou falando de trevas. Dá para você entender um pouquinho? Não dá para você entender? Não, dá para você entender? Mais ou menos. Eu estou falando de caos. Quando a Bíblia fala aqui que um terço do dia vai ficar sem luz, Marco Portugal, ou vai ficar escuro, ele está dizendo que mesmo que as luzes estejam acesas, haverá escuridão. É como as trevas espessas no Egito, que as pessoas podiam apalpar as trevas. É o que vai acontecer aqui. É o que vai acontecer, irmãos. E depois a pessoa do Senhor Jesus ainda diz, mas apenas, ele fala no versículo 4, no capítulo 9, versículo 4, o quinto anjo tocou a trombeta.
E ele fala: e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos. Olha bem, por favor, irmãos. Esses gafanhotos, se você pegar outra tradução do original, do grego, são demônios, cretinho. E olha o que diz aqui ainda: que vieram sobre a terra e foi-lhes dado poder como dos escorpiões da terra. Versículo 4 agora, capítulo 9. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, todos aqueles que receberam a marca da besta sofrerão com esses demônios na face da terra. E depois prossegue: a agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Quando eu estava servindo na academia, um cadete, ele enfiou da cruz o pé no coturno, colocou a fada, colocou, enfiou o pé no coturno, dentro do coturno, um escorpião. E olha que nós estamos falando aqui, estou falando aqui de um homem musculoso, um homem forte, cadete, preparado, capacitado, homem de infantaria. 4 homens tiveram que levar esse camarada para o hospital, porque ele não aumentava. Eu vi ele entrando no hospital, ele segurando a cabeça do dedo, enrolado, feito uma bola, segurando a cabeça do dedo, de tanta dor que ele sentia por uma picada de escorpião. Quem já tomou a picada desse bicho sabe como o negócio dói. E aqui Deus fala, Deus está falando, irmãos, quando Deus fala, está falado, irmão. Eu estou falando aqui de 7 trombetas, aqui tem 6 trombetas. Aí você diz: acabou a trombeta, pastor? Não, porque depois que o anjo toca a trombeta, aí Deus fala assim, aí vem o primeiro ai. Eu estou falando de 7 trombetas, Marco Portugal, mas depois tem 7 ais também. Pode para analisar o que significa um ai de Deus. Um ai de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, é tempo de nós colocarmos nosso coração, nossa alma, na confiança de que Deus está tratando de nós, cuidando de nós. Mas você não pode ficar apegado às coisas deste mundo. Eu estou pregando aqui nessa noite, amados, para um povo lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Um povo que sabe que está indo morar no céu. Deus concedeu a você essa igreja, uma igreja, vamos dizer assim, irmãos, com características especiais. Uma igreja que tem, na verdade, um povo diferente a nível doutrinário. Existem muitas igrejas, quero que você entenda isso. Muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, muitas igrejas tradicionais que não tiveram o que nós estamos tendo aqui, irmãos, nessa igreja na Bahia. Muitas pessoas deixaram de servir a Deus porque não podiam entrar na igreja de bermuda, não podiam entrar na igreja de camiseta. Muitos deixaram de servir a Deus porque não era aceito pela sua tatuagem. Muitos não eram aceitos por causa da sua barba, por causa do seu bigode, por causa do seu cabelo grande, porque a palavra de Deus se baseava nisso, porque a palavra de Deus diz que o homem com cabelo grande desonra a sua própria cabeça, e a mulher com cabelo curto desonra a sua própria cabeça, e se baseavam nessa forma. Nós estamos aqui numa igreja, filho, que você pode servir a Deus por livre e espontânea vontade. Qual será a desculpa que nós iremos apresentar para o Senhor, nosso Deus, caso, irmão, nós não chegamos no céu? Porque o Senhor tem nos dado de tudo para servi-lo. Os irmãos do Brasil estão passando apertado.
Nós estamos falando aqui de 4 mil reais para $1.000. Na Europa, na França, quem é crente não pode alugar casa. As igrejas estão fechando as portas. Do outro lado, irmãos, aqui na Califórnia, aqueles que tiverem igreja em salões deverão pagar taxa para o Estado, ou fechar as suas portas. A igreja está sendo perseguida. Está sendo perseguida. Mas louva a Deus, irmão Bruno Lemos, porque você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, uma igreja que foi perseguida, que crescia. Nos últimos tempos, só vai servir a Deus, irmãos, quem tem convicção de que Deus realmente é aquele que pode conceder salvação. Nos últimos tempos, só vai servir a Deus aquele que é crente mesmo. Minha esposa esteve agora recentemente no Brasil, como os irmãos sabem. E ela falou: Henrique, no Brasil hoje, filho, meu esposo, só serve a Jesus quem é crente. Porque aquela questão da mistura está acabando, sabe, irmãos? A mistura está se acabando, está sendo. Muitos estão servindo a Jesus por conveniência. Muitos servem a Jesus simplesmente porque Jesus é bom, Deus é bom ser evangélico, é bom estar no meio dos crentes. Crente não bebe, crente não fuma, crente não fica tendo palavras, conversas que não prestam. Não, crente é bom no meio dos crentes, muito bom. Comida é boa, aleluia, glória a Deus. Coca-Cola é boa também, é bom estar no meio dos crentes. As pessoas vão servir a Deus por conveniência, porque se acostumam. O pior problema que existe, o maior problema que existe, irmão, que nós olhamos, é as pessoas virem para a igreja não sendo crentes e elas se acostumarem em estar na igreja. Você não pode, irmão, se acostumar com o fato de você vir para a igreja. A palavra de Deus nos diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Deus, irmão. Não perca o temor de estar na casa de Deus. Não perca o temor em nome de Jesus. Venha para a igreja, mas venha com temor em nome de Jesus. Deus, Ele sabe a nossa conversa dentro do carro. Deus conhece a nossa pontar de dedo. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece tudo. Quando o grupo de louvor está louvando ao Senhor aqui, irmãos, Ele sabe por que é que você está louvando a Deus. Ele sabe o motivo. Ele sabe o porquê. Então louve a Deus agora que está tudo bem na sua vida. Não espere a adversidade chegar para você louvar a Deus. Não espere o problema chegar para você entender que Deus é Deus. Não, louve agora, adore agora, exalte agora, ame agora, ore agora, consagre a sua vida agora. Esteja mais um pouquinho cerca do Senhor nosso Deus. Seja mais crente em nome de Jesus. Se aproxime mais do Senhor em nome de Jesus. Se aproxime mais dele em nome de Jesus. Sai de perto um pouquinho da frente da televisão e vai buscar a Deus. Desliga um pouquinho o aparelho e vai lá buscar o Senhor. Vai estar aos pés do Senhor em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja que gosta de orar. Aleluia. Diga bem por isso. Essa igreja é uma igreja que gosta de orar, filho. Nós colocamos aí, a irmã Bianca Basílio colocou aí um relógio de oração. Em poucos minutos encheu, não tinha mais lugar. E as pessoas queriam orar. Mas veja bem, amado irmão, faça o seu relógio de oração. Faça o seu relógio de oração. Está difícil, pastor, meu filho não está me atendendo e respeitando mais. Sabe o que é isso, pai? É falta de oração. Coloca o teu joelho no chão. Vai buscar Deus pelo seu filho. Vai buscar Deus pelo seu filho. Pancada não resolve não. Não, então coloca mais oração e menos pancada. Mais oração e menos chicotada. Mais oração e menos correada. Mais oração e mais amor. Comece em nome de Jesus a cobrir o seu filho com oração. A cobrir a sua casa com oração. Desliga um pouquinho o aparelhozinho lá. Sai um pouquinho no Facebook, filho. Vai buscar a Deus em nome de Jesus. Vai estar na presença de Deus em nome de Jesus. É inadmissível que ainda existem crentes que mesmo comendo
ainda tem a televisão na sua frente, ainda tem um aparelho na sua frente. Existem crentes que estão comendo, teclando, mandando mensagem. Não, dê graças a Deus porque você tem o que comer, meu filho. Coma com alegria. Deixa um pouquinho de lado, em nome de Jesus, deixa um pouquinho de lado. Pai, em nome de Jesus, reúna a sua família. É por isso que eu coloquei no canal, na programação dessa semana, uma fotinha livre. Passe tempo com a sua família. Passe tempo com a sua família. Às vezes nós temos tempo para socorrer a família dos outros, mas a nossa família está pedindo clamor. A nossa família está precisando de nós. Nossos filhos estão precisando nos ouvir. A nossa esposa está precisando de nós. Esposo, você que é casado, filho, em nome de Jesus, olhe, pega a sua esposa, olhe dentro dos olhos dela, diga para ela que você a ama. Diga isso para os seus filhos. Coisa linda que eu achei foi semana passada. O irmão Marcelo Bussolani fez aniversário, fez 22. E eu falei, vamos fazer o que, meu filho? Pastor, eu quero passar esse dia de aniversário com a minha família, com a minha esposa e meus filhos. Entendi perfeitamente bem. Falei, manda bala lá, filho. Manda bala lá. Irmão, valorize a sua casa. O seu lar é a arca de Deus para você, filho. Você lê na palavra de Deus, em Gênesis, que Deus salvou 8 pessoas, a saber, Noé e 7. Apenas 8. Salvou a casa. Do que vale nós ganharmos o mundo inteiro e perdemos nosso filho, perdemos nossa esposa? Do que vale tudo isso? Esposa, em nome de Jesus, seja sacerdote do lar. O marido tem que ser o primeiro a orar, irmão. O marido tem que ser o primeiro a orar pela esposa. Tem que ser o primeiro a buscar, sim. O marido tem que ser aquele que está guardando ali a esposa, o cabeça da casa. Não é somente colocar o arroz e feijão, porque quem coloca arroz e feijão dentro da nossa casa é Deus. É Ele que nos dá o trabalho, irmãos. É Ele que nos dá o sustento. É Ele que coloca o dinheiro em nossa mão. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3 nos fala: aquele que dá semente ao que semeia. Você não está gostando de semear na casa de Deus? Não, pode ficar tranquilo, irmão. Deus vai tirar semente da sua mão. É o que diz a Bíblia. Se você está naquela fase de que você não quer semear na casa de Deus, não vou dar meu dízimo mais não, vou dar oferta mais não, não se preocupe não, é para Ele, foi Ele que te deu. A Bíblia fala que Ele dá semente àquele que semeia, filho. Cuidado, porque a semente não é sua não, viu? O fruto é seu. Deus tem tirado o fruto, mas a semente Ele deu na sua mão. Cuidado, irmão. Cuidado. A sua família precisa de você, mas precisa de um homem, de uma mulher de Deus dentro da sua casa. Vai chegar um tempo na sua vida que os seus filhos vão crescer, e só oração, filho. Só oração. Quando chegar um tempo na fase da adolescência, eles vão pensar que eles sabem de tudo, e que você é o velho da parada. Completei 40 anos de idade e começaram a me chamar de velho. Sou mais novo que eles. Graças a Deus. Tudo que eles estão passando hoje, vi tudo isso debaixo do sol. Toda essa dificuldade de aluguel eu vi também na Paz Terra. Vi. Está trabalhando muito, que trabalha até deixar o corpo. Eu não consigo que emagreça esse trabalho. Fica uma caveira, mas coloque lá em nome de Jesus o sustento, porque trabalho não mata ninguém. Eu nunca vi isso. Trabalhei de manhã, pegava às 6 da manhã e saía às 6 horas da tarde. Pegava às 6 da manhã e saía à meia-noite. Estou falando de trabalho. Pegava meia-noite e saía ao meio-dia para sustentar os 3 filhos que Deus me deu. Os 3 filhos aos quais o Senhor nos concedeu. E até o último segundo, até o último dia em sair de nossa casa, saíram casados, mas cumpri com a minha obrigação. Eles sabem que o caminho da vitória é a oração, é buscar ao Senhor, é estar na presença de Deus. Jesus está voltando, irmão. Amém.
Jesus está voltando. O texto aqui fala muito mais. Eu não vou pregar toda a escatologia para você aqui hoje, mas o texto aqui fala, como eu falei no começo, ficarão de fora os cães, que estão desviados da casa de Deus o Filho, em nome de Jesus. Uma palavra de Deus para você aqui, ó, desperta, viu? Deus está falando para alguém aqui nessa noite, desperta. 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 Desperta em nome de Jesus. Porta, Jesus está voltando. Ficarão de fora os cães. Depois diz assim: os que praticam feitiçaria. No grego é farmacopeia, aqueles que fazem drogas. Os que cometem imoralidades sexuais. Os assassinos, idólatras, todos que amam mentira, praticam a mentira. Esses aqueles que estão mentindo para si mesmo. Sabe, Bruno Lemos? Por certo, você deve ter conhecido alguém que disse para você: não, eu amo a Deus. Não, Deus está dentro de mim. Não, eu tenho a Jesus. Não, Jesus me ama. A minha Bíblia fala que aquele que tem os meus mandamentos me ama e os guarda, esses são aqueles que me amam. A minha Bíblia fala que aquele que tem Jesus tem a Deus, aquele que não tem Jesus não tem Deus. E Deus também não o conhece como filho. Deus o conhece como bastardo. E bastardo não entra no reino dos céus, porque não tem pai. Lá no reino dos céus somente entrará filhos de Deus, porque Deus não tem netos. Só entrará lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Aqueles que têm a marca invisível aí na testa, aleluia. A marca, Deus sabe aquele que pertence a Ele e aquele que não pertence, filho. Jesus está voltando, irmãos. Estou dando para você aqui a última pregação do domingo de 2016, para te dizer: prepara-te, porque 2016 os seus olhos vão se arregalar de ver a profecia de Deus se cumprir no mundo. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para você. Deus, em cuja presença nós estamos, manda eu te dizer assim: olha, Ele vai guardar os fiéis. Ele guardará os fiéis. Você é fiel, irmão? Fica tranquilo. Vem, Cleitinho. O fiel, minha esposa, fica, ó, tranquilo. Sabe, irmão Angélica? Estou tranquilo. Sou fiel. O Senhor me conhece. Existe o sangue do cordeiro no portal de minha casa. Não tem que me preocupar, não. Mas aqueles irmãos que voltaram agora para ir com um caminhozinho, que acham que aquela doutrina que ele está andando não é a doutrina correta, vai se arrebentar. A doutrina correta está aqui, olha. E a doutrina que eu prego nessa noite é: Jesus está voltando. Fica firme, ora um pouquinho mais em nome de Jesus. Ora um pouquinho mais em nome de Jesus. Tenha um pouquinho mais de paciência com o seu irmão. Tenha um pouquinho mais de paciência com a sua irmã. Tenha um pouquinho mais de paciência com o seu pastor. Tenha um pouquinho mais de paciência com a esposa do seu pastor. Tenha um pouquinho mais de paciência com a sua companheira, com o seu filho. Tenha um pouquinho mais de paciência. Jesus está voltando, meu filho. Em breve Jesus voltará. Essa é a mensagem que eu vou pregar aqui. E deixa eu te dizer, irmãos, não existe outra mensagem agora para os últimos dias, não. É Mateus capítulo 24. Tem crentes aí buscando tantas teologias. Esses dias um crente me ligou, lá da Maryland, e o Washington DC falou comigo: pastor, eu comprei aqui alguns livros que eu quero estudar, eu quero saber como é que é isso. Eu falei: filho, você foi buscar tantos livros para quê? Ah, para saber se tem que ser dizimista ou não, se tem que saber se quem sobe ou não, para saber se... Eu falei: filho, se preocupe unicamente o seguinte:
em ter o seu nome escrito no livro da vida. Ah, porque existem algumas coisas que eu não estou aceitando muito bem, não. Não estou aceitando o que, por exemplo? Ah, tem coisas que eu não estou aceitando, irmãos. Esse espírito maligno do eu não aceito isso, não é de agora não, filho. É de mais de 30 anos atrás. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, já existia esse demônio de arma para sabe? Do irmão me trazer a palavra, não aceito isso não, né? Não é bem isso não é assim daquele não, porque ele pregou, mas não é daquele jeito que ele pregou não. Não, Marcão teve a oportunidade, ele ouviu assim, mas não é daquele jeito não. Não, ela não veio levar a palavra lá, mas não. Eu acho que deveria ser diferente o culto, eu acho que o louvor não estava bom. Mas ninguém estava louvando a você, filho, ninguém estava louvando a pessoa. Não, eu acho que deveria ser diferente. Irmãos, quando nós oramos no começo do culto, nós entregamos a direção do trabalho ao Espírito Santo. O Espírito Santo não erra. Amém. Ele dirige todas as coisas. Ele dirige as coisas. Quando você fala, eu guardo aquilo que o Senhor falou através de você. E Deus está falando aqui nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Prepara-te para te encontrar com Deus. Prepara-te para te encontrar com Deus. Jesus está voltando. Entre nós aqui, finalizando essa pregação, entre nós aqui, o lindo casal ali. É o seu, meu irmão? Esses irmãos, o senhor mora aqui na Bahia, amado? Visitando, né? Como? Um mês vou morar. Um mês. Um mês que vai ficar aqui. Quando chegaram, o primeiro lugar que buscaram foi a igreja. Quando chegaram, primeiro, antes de vir à igreja, vieram ver aonde que era a igreja, para quando tivesse o culto, chegasse na hora da igreja, para não perder o culto da igreja. Glória a Deus. Jamais perderam o culto da igreja. Quando eu perguntei quantos querem culto na sexta-feira, foram os primeiros levantados as mãos. Eu falei que o culto seria 7h30. Pensaram que fosse 7h30 da manhã. Vieram na igreja às 7h30 da manhã. E ainda trouxe um casal com eles. O pastor, não se preocupe não. O casal não vem agora porque está cansado, mas pode ficar tranquilo, porque aqui no dia de Natal esse casal estará conosco, custe o que custar. E trouxeram o casal com eles. Um mês. Poderiam estar agora em Waikiki. Poderiam estar agora na outra ilha, em Molokai. Está aí marido e mulher, lua de mel. Mas diz a palavra de Deus: o pardal encontrou casa, Senhor. A andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. E no momento que nós estávamos trazendo os dízimos da oferta à casa do Senhor, os irmãos estavam ali com as mãos levantadas, e com alegria ele trouxe o dízimo dele, a oferta dele, a esposa ficou ali levantando a mão, adorando a Deus. O pastor está querendo dizer o que com isso, irmão? Às vezes você mora tão perto daqui, você está voltando por quê? Às vezes você está morando lá em cima, perto de mim, Eva Beach. É longe, filho. Vem de ônibus. Deixa Deus tirar o teu carro, para você vir de ônibus com sua família, para você ver se é longe. Filho, você nunca ficou parado aqui nesse Havaí, desde o período de tempo que você serve a Jesus, com falta de gasolina no teu carro. Porque Deus sempre colocou combustível no seu carro. Irmãos, eu vou colocar combustível no carro, eu coloco a bomba ali, eu começo a chorar e falar: Deus, muito obrigado, eu estou colocando combustível no meu carro. Está difícil? Pega a vida do Kevin para você. Vem de bicicleta, filho.
Porque ele vem na bicicletinha dele, chorando às vezes, e conversa comigo. Debaixo de chuva, irmã Carmen. Mas ele chega na casa de Deus. Ele louva a Deus. Muitas das vezes não tem casa para morar. Não tem teto, dorme debaixo de árvore. Dorme debaixo de árvore. Não tem barraca, mas é o primeiro a pagar a cantina na casa de Deus. É o primeiro que vai pegar latinha de refrigerante na ilha para vender, para trazer $20 para a casa de Deus, para pagar a cantina. Estamos aqui falando, irmãos, de crentes que às vezes o pastor tem que falar 1 milhão de vezes: pelo amor de Deus, lembre-se de trazer seu dinheirinho para a cantina. E quando não, ele termina, pega uma latinha lá, Bianca Basílio, traz para mim: pastor, para o senhor. $20 não quero, é para o senhor, pastor, com amor para o senhor. Deus te abençoe. Falei, muito obrigado, irmão. E você, irmão? E nós, irmãos? Como estamos nós diante de Deus? Qual a desculpa que nós temos para não servir ao Senhor? É importante você estar na sua casa? É muito importante, mas é importante você estar na casa de Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. Aqui que é o lugar da bênção. Jesus nunca faltou trabalho na casa de Deus, porque ele sabia que é importante. É importante você estar aqui na casa de Deus. É importante você estar aqui. É importante você servir a Deus. Que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra no teu coração. E que o Espírito Santo possa permanecer falando no teu coração de uma maneira suave, tremerosa e temerosa, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos terminar esse trabalho nessa noite. Irmã Roberta, dá a cruz orando para o nosso Deus. Senhor Deus, nos ajuda a guardar as coisas da tua palavra nos nossos corações, que nós não venhamos a ficar contra ti. Nos ajuda a meditar, nos ajuda a melhorar, nos ajuda, Senhor, nos transforma, Senhor. Queremos ser melhores para ti, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração cumprido, um coração verdadeiro, um coração, Senhor, que te adore, que te exalta a todo momento, não se importando com a situação, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida do nosso pastor, foi tremendamente usado pelo Senhor no meio de nós, como das demais vezes, Senhor. Nos dá uma noite abençoada ainda na tua presença, Senhor. Nos despede em paz, abençoe o alimento, Senhor, que iremos comer agora. Abençoe as mãos que prepararam, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, também a mesa do órfão, da viúva, Senhor, e do missionário do campo, Deus. Obrigado porque temos o que comer, Senhor Deus, e temos o que beber no dia de hoje, porque o Senhor tem sido fiel conosco. Nós merecemos alguma coisa de Ti, Senhor, mas é a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor, que nos constrange, esse amor que nos constrange, Senhor. Obrigado porque temos, Senhor Deus, fartura, Senhor Deus, nas nossas mesas, Senhor Deus, nas nossas casas, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Recebe a nossa gratidão esta noite. Em nome de Jesus nós choramos, Senhor Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Irmãos, antes da bênção apostólica, uma vez mais, reitero as minhas palavras, que não joguei aqui palavras indiretas para ninguém. Entendo que nós vamos para Portugal, nossa irmã Paula estão morando na cerca da igreja, mas irmãos sabem que eles tiveram agora filhos recentemente, tiveram que tomar um cuidado, quarentena, entendemos isso perfeitamente bem. Deus aqui está alertando acerca daqueles que não fazem por motivo de negligência. E nessas palavras que falei aqui, não tiro uma vírgula do que Deus mandou falar conosco nessa noite. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, que você possa dizer amém. Amém. Um abraço gostoso no sermão, diga aí que Deus te abençoe.